Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia de leitura de comunicação não violenta. Pode ser difícil ter empatia com aqueles que estão mais próximos de nós. Preciso que você me ajude com minha mãe. Apesar de todo o insight que tive com aquele fenômeno do mas, sabe o que aconteceu? No jantar da noite seguinte, quando contei à minha mãe o que tinha acontecido com aquele homem, ela disse: Você vai fazer seu pai e eu termos um infarto se ficar nesse emprego. Você simplesmente tem de encontrar outro trabalho. Então, adivinha o que eu respondi? Mas, mãe, é minha vida. Eu não poderia ter pedido um exemplo mais poderoso de quanto pode ser difícil responder com empatia aos membros de nossa própria família. Empatia ao ouvirmos um não de alguém. Ter empatia com o não de alguém nos protege de tomá-lo como pessoal. Devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não ou não quero fazer isso, é importante que sejamos capazes de ter empatia com essas mensagens. Se as tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. Entretanto, quando trazemos à luz da consciência os sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza do que essa pessoa está querendo e que a impede de responder de forma como gostaríamos. Uma vez, durante o intervalo de um seminário, convidei uma mulher a se juntar a mim e aos participantes para tomarmos um sorvete nas redondezas. Não, ela respondeu bruscamente. O tom de sua voz me levou a interpretar sua resposta como uma rejeição. Até que me lembrei de escutar os sentimentos e necessidades que ela poderia estar expressando através de seu não. Eu disse: Tenho a impressão de que você está com raiva. É isso mesmo? Não, ela respondeu. É só que eu não quero ser corrigida toda vez que abro a boca. Pensei então que ela estava com medo e não com raiva. Confirmei isso perguntando: Então você está receosa e quer se proteger de estar numa situação em que você possa ser julgada pelo modo que se comunica? Sim, ela afirmou. Posso me imaginar sentada com vocês na sorveteria e você prestando atenção em tudo o que eu digo. Descobri então que a maneira pela qual eu estivera dando retorno aos participantes do seminário tinha sido assustadora para ela. Minha empatia por sua mensagem tornara seu não inofensivo para mim. Escutei seu desejo de não querer receber esse tipo de retorno em público. Garanti-lhe que não avaliaria sua comunicação em público e depois discuti com ela maneiras de dar meu retorno de modo a deixá-la segura. E assim, sim, ela acompanhou o grupo para o sorvete. Empatia para reanimar uma conversa morna. Todos nós já nos vimos no meio de conversas mornas. Talvez estejamos num evento social, ouvindo as palavras sem sentir nenhuma conexão com quem fala. Ou talvez estejamos escutando um bubble, bubble union, termo jocoso criado por meu amigo Kelly Bryson para designar alguém que desperta em seus ouvintes o medo de uma conversa interminável. A vitalidade se esvai da conversa quando perdemos a conexão com os sentimentos e necessidades que ocasionaram as palavras de quem fala e com as solicitações associadas a essas necessidades. Isso é comum quando as pessoas conversam sem ter consciência do que estão sentindo, necessitando ou pedindo. Em vez de nos envolvermos numa troca de energia vital com outros seres humanos, percebemos que nos tornamos cestas de lixo para suas palavras.
Como e quando interpretar uma conversa morta e trazê-la de volta à vida? Sugiro que o melhor momento para interromper é quando ouvimos uma palavra a mais do que desejaríamos. Quanto mais esperamos, mais difícil fica ser educado quando decidimos intervir. Nossa intenção ao interromper não é dominar a conversa, mas ajudar quem fala a se conectar com a energia vital por trás das palavras que estão sendo ditas. Como trazer uma conversa de volta à vida? Interrompendo-a com empatia. Fazemos isso sintonizando os possíveis sentimentos e necessidades. Assim, se uma tia está repetindo a história de como 20 anos atrás o marido a abandonou com dois filhos pequenos, podemos interromper dizendo: Então, tia, parece que a senhora ainda está magoada e gostaria de ter sido tratada de modo mais justo. As pessoas não têm consciência de que frequentemente é de empatia que elas precisam. Elas sabem, ou perdão, elas também não percebem que é mais provável que elas recebam essa empatia se expressarem os sentimentos e necessidades que estão vivos dentro delas, em vez de recontarem histórias de injustiça e dificuldades passadas. Outro modo de trazer uma conversa de volta à vida é expressar abertamente nosso desejo de nos conectarmos mais profundamente com o nosso interlocutor e pedir informações que nos ajudem a estabelecer essa conexão. Uma vez, num coquetel, eu estava no meio de um abundante fluxo de palavras que, entretanto, para mim, estavam parecendo sem vida. Desculpem-me, interrompi dirigindo meu grupo de 9 outras pessoas, no meio do qual eu me encontrava. Estou ficando impaciente porque quero estar mais ligado a vocês, mas nossa conversa não está criando um tipo de conexão que eu gostaria. Eu gostaria de saber se a conversa que estamos tendo está atendendo às suas necessidades e, se sim, quais dessas necessidades estão sendo atendidas. Todas as 9 pessoas ficaram olhando para mim como se eu tivesse tirado um rato da poncheira. Felizmente, lembrei-me de escutar os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de seu silêncio. Vocês estão aborrecidos com minha interrupção? Por que vocês teriam preferido continuar a conversa? Perguntei. Depois de outro silêncio, um dos homens respondeu: Não, não estou aborrecido. Eu estava pensando sobre o que você perguntou. Não, eu não estava gostando da conversa. Na verdade, estava totalmente entediado com ela. O que entedia quem ouve também entedia quem fala. Na ocasião, fiquei surpreso ao ouvir essa resposta, porque aquele homem era o que estava falando mais. Agora, não estou mais surpreso. Desde então, descobri que conversas que são desinteressantes para quem ouve, o são igualmente para quem fala. As pessoas preferem que os ouvintes as interrompam a fingirem estar escutando. Você pode estar tentando imaginar como podemos reunir coragem para interromper alguém no meio de uma frase tão diretamente. Uma vez, realizei uma pesquisa informal, colocando a seguinte questão: se você está usando mais palavras do que alguém deseja ouvir, você prefere que essa pessoa finja estar escutando ou que o interrompa? Das muitas pessoas a quem perguntei isso, quase todas expressaram sua preferência por serem interrompidas. Suas respostas me deram coragem ao me convencerem de que é um sinal de maior consideração interromper as pessoas do que fingir escutá-las. Todos nós queremos que nossas palavras enriqueçam os outros e não que sejam um fardo para eles. Empatia pelo silêncio. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é especialmente verdadeiro quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo às nossas palavras.
Nessas ocasiões, é fácil projetarmos nossos piores medos na falta de resposta e nos esquecermos de nos conectarmos aos sentimentos e necessidades que estão sendo expressos pelo silêncio. Tenha empatia pelo silêncio, escutando os sentimentos e necessidades por trás dele. Uma vez, quando estava trabalhando com a equipe de uma companhia, eu falava sobre alguma coisa profundamente emotiva e comecei a chorar. Quando olhei, recebi uma resposta do diretor da empresa que não me foi fácil receber. Silêncio. Ele virou o rosto para longe de mim, o que interpretei como uma expressão de desaprovação. Felizmente, lembrei-me de concentrar minha atenção no que poderia estar acontecendo dentro dele e disse: Porque sua resposta a meu choro, por sua resposta a meu choro, imagino que o senhor o está desaprovando e preferiria ter um consultor mais no controle de seus sentimentos trabalhando com sua equipe. Se ele tivesse respondido sim, eu teria sido capaz de aceitar que tínhamos valores diferentes no que diz respeito a expressar emoções, sem com isso, de alguma forma, pensar que estava errado por ter expressado minhas emoções como fiz. Mas, em vez de sim, o diretor respondeu: não, de jeito nenhum. Eu estava apenas pensando como minha esposa gostaria que eu conseguisse chorar. Ele continuou e revelou que a esposa de quem estava se divorciando sempre reclamava que viver com ele era como viver com uma pedra. Durante os anos em que trabalhei como psicoterapeuta clínico, uma vez fui contratado pelos pais de uma jovem de 20 anos que estava sob cuidados psiquiátricos e durante vários meses se submeter a medicamentos, internações e eletrochoque. Ela havia ficado muda 3 meses antes de os pais terem me procurado. Quando eles a trouxeram ao meu consultório, ela teve de ser ajudada, porque se fosse deixada por si mesma, não se moveria. Em meu consultório, ela se encolheu na cadeira, tremendo, e os olhos no chão. Tentando me conectar com empatia com os sentimentos e necessidades que estavam sendo expressos através de sua mensagem não verbal, eu disse: Percebo que você está assustada e gostaria de ter certeza de que é seguro falar. Isso está correto? Ela não demonstrou nenhuma reação. Então expressei meus próprios sentimentos, dizendo: Estou muito preocupado com você e gostaria que me dissesse se há alguma coisa que eu possa dizer ou fazer para que você se sinta mais segura. Ainda não houve nenhuma reação. Pelos 40 minutos seguintes, continuei a interpretar seus sentimentos e necessidades ou a expressão de meus próprios. Não houve reação visível, nem mesmo o menor sinal de reconhecimento de que eu estava tentando me comunicar com ela. Finalmente, disse-lhe que estava cansado e que gostaria que ela retornasse no dia seguinte. Os 2 dias seguintes foram iguais ao primeiro. Continuei a concentrar minha ação nos sentimentos e necessidades dela, às vezes expressando verbalmente o que compreendia e outras fazendo isso de forma silenciosa. De vez em quando, eu expressava o que estava acontecendo comigo mesmo. Ela ficava sentada, tremendo em sua cadeira, sem dizer nada. No quarto dia, quando ela ainda não havia respondido, aproximei-me e segurei sua mão. Sem saber se minhas palavras estavam comunicando minha preocupação, eu esperava que o contato físico pudesse fazer isso com mais eficácia. Ao primeiro contato, seus músculos ficaram tensos e ela se encolheu mais ainda em sua cadeira. Eu estava para soltar sua mão quando senti que ela estava cedendo ligeiramente. Então continuei segurando. Depois de alguns instantes, percebi um progressivo relaxamento da parte dela. Segurei sua mão por vários minutos enquanto conversava com ela,
da mesma forma como tinha feito nos dias anteriores. Ela ainda não disse nada. Quando chegou no dia seguinte, ela parecia ainda mais tensa do que antes. Mas houve uma diferença. Ela estendeu uma mão fechada em minha direção, enquanto virava o rosto para longe de mim. Primeiro fiquei confuso com o gesto, mas depois percebi que ela tinha alguma coisa na mão que queria que eu pegasse. Pegando sua mão na minha, abri seus dedos. A palma de sua mão, Na palma de sua mão estava um bilhete amarrotado com a seguinte mensagem: Por favor, ajude-me a dizer o que tenho por dentro. Fiquei extasiado em receber aquele sinal de seu desejo de se comunicar. Depois de mais, depois de mais uma hora de encorajamento, ela finalmente disse uma primeira frase, devagar e com receio. Quando repeti para ela o que a ouvira dizer, ela pareceu aliviada e então continuou a falar de forma lenta e receosa. Um ano depois, ela me mandou uma cópia dos seguintes trechos de seu diário. Saí do hospital, para longe dos eletrochoques e dos remédios fortes. Isso foi mais ou menos em abril. Os 3 meses depois disso estão completamente em branco em minha mente, assim como os 3 anos e meio antes de abril. Dizem que depois de ter saído do hospital, passei um tempo em casa, sem comer, sem falar e querendo ficar na cama o tempo todo. Então me encaminharam ao Dr. Rosenberg para a terapia. Não me lembro muito dos 2 ou 3 meses seguintes, exceto de estar no consultório do Dr. Rosenberg e conversar com ele. Eu tinha começado a acordar desde aquela primeira sessão com ele. Eu tinha começado a compartilhar com ele coisas que me incomodavam, coisas que eu nunca teria sonhado contar a ninguém. E me lembro de quanto aquilo significou para mim. Era tão difícil falar, mas o Dr. Rosenberg se importava comigo e demonstrava isso. E eu queria conversar com ele. Depois das sessões, eu sempre ficava contente de ter deixado sair alguma coisa. Lembro-me de ter ficado contando os dias, até mesmo as horas, até minha próxima sessão com ele. Também compreendi que encarar a realidade não é de todo mal. Estou percebendo cada vez mais as coisas que preciso enfrentar, coisas que preciso sair e fazer por mim mesma. Isso é assustador e é muito difícil. E é desanimador que, mesmo que eu tente com muito empenho, ainda possa fracassar de modo tão terrível. Mas a parte boa da realidade é que estou vendo que ela também inclui coisas maravilhosas. No ano que passou, aprendi quanto pode ser maravilhoso compartilhar de mim mesma com outras pessoas. Acho que, na verdade, só aprendi uma parte sobre como é empolgante falar com as pessoas e elas realmente escutarem, e às vezes até mesmo compreenderem de verdade. A empatia está em nossa capacidade de estarmos presentes. Continuo a me espantar com o poder curativo da empatia. Repetidas vezes tenho testemunhado pessoas transcendendo os efeitos paralisantes da dor psicológica quando elas têm contato suficiente com alguém que a possa escutar com empatia. Como ouvintes, não precisamos de insights sobre dinâmica psicológica ou de treinamento de psicoterapia. O que é essencial é nossa capacidade de estarmos presentes em relação ao que realmente está acontecendo dentro da pessoa, em relação aos sentimentos e necessidades únicos que uma pessoa está vivendo naquele mesmo instante. Resumo: nossa capacidade de oferecer empatia pode nos permitir continuar vulneráveis, desarmar situações de violência em potencial, ajudar a ouvir a palavra não sem torná-la uma rejeição,
reenvie reviver uma conversa sem vida e até a escutar os sentimentos e necessidades expressos através do silêncio. Repetidas vezes, as pessoas transcendem os efeitos paralisantes da dor psicológica, quando elas têm suficiente contato com alguém que as possa escutar com empatia. Ficamos por aqui nesse dia de leitura e amanhã iniciaremos o próximo capítulo. Vamos ver aqui, o 9. Contentando-nos compassivamente com nós mesmos. Eu sou Vanessa Luz e se você ficou até aqui e ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal, deixe seu like. Se gostou, compartilhe esse vídeo com outra pessoa que também queira compreender mais sobre a comunicação e principalmente essa comunicação empática, não violenta. Um beijo no seu coração. Não deixe de ler a descrição desse vídeo, que sempre tem uma reflexão sobre o que lemos hoje.